porém não foi o tempo que eu deveria ter feito. Se eu estivesse no meu auge, teria feito abaixo de 47, com certeza. Por quê? Porque eu, quando nadei esse 47,50, eu não estava mais nadando fundo, eu estava nadando velocidade. Então eu fui para a Olimpíada para nadar revezamento, 4 por 100 livre. Nossa, completamente antagônico aos 3.800. Aos 3.800. Claro que eu busquei lá no passado, na história, o treino para poder chegar. Mas se tivesse no meu auge do 1.500, o tempo teria sido muito melhor. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E este é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil do treino, que é a parte da serra. O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino. Ele caiu aí como uma luva para mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí para a molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já estava bem quente ali perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser. As balinhas de sabor cereja são espetaculares e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já tá forte e você já está bastante suado. Então elas funcionam muito bem. Então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais. E aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km, eu já estava tomando aí uma garrafinha com bastante gelo de whey de chocolate com menta, que é o sabor também que eu mais curto.
E claro, foi um treino muito bacana, a companhia muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí 2-3 dias de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos, e agora estou animado aí para começar o ano com grandes objetivos que já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, mas também a Jade Malavasi, que é 8 vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabolini, campeã brasileira dos 10 km na maratona aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, ex-triatleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3-Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos, aminoácidos, todos os tipos de whey vegano e enfim, uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap, e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br, ou nas 3 lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. É com prazer que eu anuncio o episódio dessa semana com o Djan Madruga, ainda nadador, mas foi ex-nadador olímpico, um dos melhores nadadores que o Brasil já teve até hoje, um cara aí que, claro que viveu em outra época, era um mundo diferente, mas ele foi detentor aí de várias marcas simultaneamente, um cara aí que fez história, principalmente nos 1.500 metros, e teve uma carreira, para quem não acompanhou, teve uma carreira aí no começo do triatlo, teve uma carreira prolífica, principalmente por conta dos seus resultados e da sua performance nos Estados Unidos, onde ele se baseou, ele estudava na época, ele vai contar um pouco disso aqui, e ele já estava querendo, ou já estava numa fase já perto de se aposentar da natação. Ele conseguiu manter uma carreira simultânea aí por algum tempo, e depois ele acabou ficando somente com o triatlon até quando ele voltou ao Brasil. E aí a gente conversou bastante sobre o que levou ele à natação, um episódio curioso aí na infância, ele vai falar disso, a descoberta, né, dele como nadador nas provas de meio fundo e de fundo. O pai dele era um taxista, que era engenheiro da Petrobras, mas por conta aí da situação econômica na época, ele acabou trabalhando como motorista de táxi, e aí ele aproveitou uma oportunidade através da natação para ir para Indiana, nos Estados Unidos, onde ele ficou aí por 7 anos, e lá teve contato com o triatlon, como eu falei agora, em 1982, para vocês terem uma ideia, exatamente quando o triatlon estava chegando aqui no Brasil. Ele teve contato com o triatlon lá, que já estava ganhando atenção. Teve grandes marcas patrocinando ele. Ele fala um pouco aqui também dos treinos que ele fez, que ele fazia de triatlon numa época em que a gente não tinha conhecimento nenhum. Então ele aplicava os treinos de natação, ele replicava treinos, a metodologia do treino de natação para o triatlon, e teve bastante sucesso, é isso. Em 1983 ele participou de Kona, ele participou em 1984, ele teve o recorde da natação em 1984 no Ironman, e ele trouxe o Ironman para o Brasil. Ele conta um pouco disso, da ligação do triatlon com o surf. Enfim, foi uma conversa interessantíssima com esse cara que esse é um desses que eu já estou aí desde 2017 tentando gravar. Ele é um cara super atarefado, ele tem uma academia, ele representa a natação master do Brasil, viaja constantemente para mundiais, continua nadando, ele mesmo é detentor aí, vocês já viram no Endorfina BR, na minha conta do Instagram, uma foto dele atual com todas as medalhas aí recentes que ele conquistou. Enfim, é um personagem super interessante que está intrinsecamente ligado
ao triatlon brasileiro, a chegada do triatlon brasileiro, e um dos responsáveis, claro, pelo boom da marca do Ironman aqui no Brasil, porque se não fosse ele a gente teria um crescimento muito mais lento, e talvez até o próprio Carlinhos Galvão não tivesse tido a ideia de trazer, a oportunidade de trazer o Ironman para o Brasil se não fosse Djalma Madruga trazendo o esporte graças à modalidade, graças à persona que ele era, a pessoa pública que ele era e a fama que ele teve nos Estados Unidos por conta dos títulos de natação dele. Enfim, é um episódio sensacional, mais um episódio para ficar na história do Endorfina. Ele conta uma parte importante também da nossa natação e também do triatlon. E antes de ir para o episódio, quero agradecer novamente a todos vocês. A participação de vocês tem crescido aqui enviando comentários, críticas e sugestões na minha conta do Instagram, o Endorfina BR. Isso tem me deixado, como sempre, bastante animado, e eu já vou dizer para vocês, enviem, mandem seus comentários, suas críticas, elogios, podem falar alguma coisa que vocês não gostaram. Eu estou respondendo aí a todos, sem exceção. Às vezes demora um pouco, mas eu tenho respondido, porque isso pauta bastante aí a direção, o foco do meu trabalho. Eu tenho ouvido muitos de vocês, eu tenho entrado em contato com muitos convidados sugeridos por vocês, convidados que eu acho que são interessantes e que combinam agora com a fase, com o momento do Endorfina. Então, muito obrigado a todos vocês que têm enviado. E se você não enviou, sinta-se motivado e convidado a enviar, nem que seja um alô, nem que seja fazer um stories na sua conta do Instagram, tagueando Endorfina, para que eu possa replicar. Na semana passada o episódio foi sensacional. Se você não acompanhou, vai lá e ouça o Aderbal de Oliveira, na semana retrasada, Aderbal de Oliveira, que ganhou a indicação de nadador do ano. Isso foi espetacular pela Associação Americana de Águas Abertas, de natação de águas abertas. Ele concorria no brasileiro, concorria no lado masculino, e a Ana Marcela no feminino. A Ana Marcela não levou, mas o Aderbal levou e contou uma história sensacional. E na semana passada, sim, o triatleta Luiz Francisco Chicão, mais conhecido como Chicão, que teve uma conversa muito interessante comigo, ainda gravada no final de 2019, quando o filho dele ainda tinha 9 meses, agora já está na véspera de fazer 1 ano. E foi uma conversa muito bacana com um ser humano muito, muito legal, um cara muito íntegro, um cara muito consciente e um triatleta de primeira. Então vamos lá, obrigado a todos vocês. Vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina. Espero que vocês curtam. Paulista da cidade de Santos, meu convidado participou de 3 Olimpíadas, onde foi finalista em 5 provas e conquistou bronze no revezamento 4x200 livre. Aos 16 já era recordista sul-americano dos 200, 400, 800 e 1.500 metros livres. Foi o único nadador brasileiro a deter recordes simultâneos em todas as distâncias do nado, dos 100 aos 1.500. Nas eliminatórias dos 400 metros nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, foi o primeiro nadador brasileiro a bater um recorde olímpico e o primeiro nadador do mundo a baixar de 4 minutos. Foi também o primeiro sul-americano a fazer os 1.500 metros abaixo dos 16 minutos e os 800 metros abaixo de 8 minutos. Foi dele também o recorde sul-americano mais duradouro da natação, com a marca de 7 minutos 59 segundos e 85 centésimos, estabelecida em 1980. Outro recorde sul-americano estabelecido por ele, na prova dos 1.500 metros, durou quase 20 anos e sua marca nos 800 metros livres durou incríveis 29 anos. Com vocês, o primeiro triatleta brasileiro a ter destaque nos Estados Unidos e o único a ser uma verdadeira pedra no sapato de lendas como Mark Allen, Mike Pigg e Dave Scott, o surfista praticamente carioca Djalma Garrido Madruga. Seja muito bem-vindo, Djalma. Michel, prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre triatlon e esportes. Djalma, essa introdução aqui tem recorde atrás de recorde e eu não falei, acho que nem metade das tuas conquistas aí como nadador. Para a gente já começar entendendo um pouco o contexto, foram 3 Olimpíadas, né? Você participou em 5 finais. Como é que você hoje, né? Como é que você olha para trás e você se recorda dessa fase? Foi uma fase que você estava consciente, curtindo, ou foi um turbilhão de
de emoções, de altos e baixos, com muito mais altos, né? Eu suponho. Muito treino e você era garoto perto do que, claro, né? Do que você é hoje, e você então não chegou a realizar todos esses feitos, porque caramba, pô, era para ter, é o que eu brinco aqui, era para ter como é que se diz? Um complexo esportivo, um centro de natação com o teu nome, cara, com tanto título assim. Tinha que ter uma avenida aí, não tinha que chamar Avenida Brasil aí no Rio, tinha que chamar Avenida de Jean Madruga, pô. Se fosse um país decente, teria, né? Fala a verdade. Na verdade, Michel, tem uma brincadeira assim, a Vale do Rio Doce, lá no ano de, acho que 2009, inaugurou um complexo esportivo lá em Carajás, né, e colocou lá uma piscina de 25 metros e nomeou o Parque Aquático de Jean Madruga. Eu acabei indo para lá e conheci, foi bacana, experiência espetacular, acabei conhecendo, mas é muito distante, né? Confesso a você que tem muito tempo que eu não fui uma vez e ainda não tive a oportunidade de retornar. Mas respondendo a tua colocação, na verdade foi assim, né? Uma consequência de fatos que aconteceram e foram me levando dentro da carreira esportiva, nada que eu no início tivesse planejado, tudo aconteceu. Acho que a gente tem que voltar no tempo. Aos meus 7 anos de idade, eu morava em Copacabana com meus pais e meu irmão menor, né? Tinha 2 anos ele, o Roger, na época, e eu me afoguei aqui na praia de Copacabana e quase morri. Fui tirado lá fora na vala, então foi uma experiência muito traumática. Meus pais ficaram apavorados com isso, porque a gente frequentava a praia assim, com muita frequência, né? Frequentava com frequência. A gente estava sempre na praia e a preocupação era realmente que eu não morresse. Então me colocaram numa escola de natação para que eu aprendesse a nadar, a Escola de Educação Física da Universidade Federal na URCA, no Rio de Janeiro. Lá eles identificaram que eu nadava melhor do que o normal, me encaminharam para o Botafogo. Então eu, aos 8 anos, comecei a treinar no Botafogo, na equipe de base do Botafogo, que era a equipe que eles chamavam de petizes, né? Não tinha a categoria mirim. Lá também já comecei a me destacar, logo inicialmente, né? Consegui já conquistar títulos na categoria de base, bater recordes na categoria mirim, petiz infantil. Aos 12 anos eu saí do Botafogo, fui para o Fluminense, pela necessidade que eu tinha de me aprimorar em provas mais longas. O Botafogo, apesar de ter uma equipe excepcional na época, não era ideal para o meu tipo de prova, que eram as provas de meio fundo e fundo. Então eu saí do Botafogo, fui para o Fluminense. Lá no Fluminense, quando eu cheguei com 12 anos, com 2 anos de Fluminense, eu era vice-campeão brasileiro adulto, e com 15 anos eu entrei na minha primeira seleção brasileira de adulto, já com recorde sul-americano dos 1.500 metros. 2 anos depois, aos 17, eu já estava na minha primeira Olimpíada em 2 finais olímpicas. Então, de 10 anos de um afogamento na praia de Copacabana, eu estava numa final olímpica. Então foi um turbilhão, como você disse, né? Foi um fato após o outro, ocasionando uma evolução no esporte, e eu simplesmente seguia, né? Dei fluxo às oportunidades e ao talento que eu tinha para natação. A revelação das provas, do seu talento, da sua facilidade nas provas de meio fundo e de fundo, ela foi uma coisa também que foi rapidamente percebida, ou você chegou a insistir? Claro, os seus técnicos chegaram a insistir em provas mais curtas? Não, de novo, foi consequência não do acaso. Eu não acredito muito no acaso, né? Acho que são consequências de fatos e oportunidades, situações que você vive, provoca, aproveita. Eu com 12 anos, né, tive um fator assim que foi determinante na minha carreira, que foi essa mudança do Botafogo pro Fluminense, que aí é que houve a descoberta realmente da minha qualidade como nadador de meio fundo, porque no Botafogo eu era nadador de estilos e provas de velocidade prolongada, né? Eu nadava bem até os 200, nadava constant, nadava medley, e quando eu tinha 12 anos no Botafogo, eu participei de uma seletiva para um campeonato sul-americano
né, de base, infanto-juvenil, perdi a vaga, eu fui o primeiro reserva, né, fiquei muito frustrado de ter perdido essa vaga para esse campeonato sul-americano. Na época minha mãe foi conversar com o treinador disse que, olha, a senhora fique feliz, satisfeita, porque o garoto é muito bom, ele foi além do que a gente imaginava, ele tem lá suas limitações e acabou quase conseguindo a vaga para o sul-americano. Então isso foi uma bomba na época, né? A gente entender, no meu caso específico, o treinador principal dizer que eu era limitado. Eu basicamente saí do Botafogo, fui pro Fluminense, e nessa mudança lá no Fluminense, houve uma mudança brutal na carga de treinamento. O treinamento do Fluminense era voltado especificamente para a base de fundo. Então ali é que eu me revelei. Então foi uma descoberta de uma capacidade, mas realmente ocasionada por um fato que foi importante e determinante da minha carreira. Você é alto e longilíneo, né? Qual que é a sua altura, Djan? Eu tenho 1,80 m, que para a época era uma altura alto, considerável, era considerável. Eu diria que hoje em dia para a natação não mais, né? Houve uma mudança brutal, e não só para a natação, mas para os demais esportes, mas mas para a época era uma altura acima da média, sim. E o que você, assim, o que você acha, o que você sabe que fazia essa grande diferença tua para os demais? Tinha outros atletas com tanto destaque quanto você, ou você acabou, nessa época, principalmente do Fluminense, sendo aí a grande estrela do clube? Não, pelo contrário, quando eu cheguei no Fluminense eu não era, estava realmente lá abaixo da maioria dos nadadores, porque todos eles treinavam fundo, faziam um volume de treinamento muito grande, e eu vinha com um volume menor de treino, então eu era, não vou dizer que irrelevante, mas estava abaixo do nível normal daquela equipe, mas com o passar do tempo, com os treinos, me esmerando, eu conseguia, né, ir galgando espaços e acabei sendo realmente o melhor nadador de fundo do Fluminense. Foi a primeira etapa. Mas é assim, Michel, eu que tenho uma formação em educação física, estudei isso bastante, né, trabalho com esporte a minha vida inteira. É uma questão é uma questão genética, né? É uma questão de dom específico, constituição muscular voltada para meio fundo e fundo, né? É muita fibra vermelha, eu tenho um pouco de fibra branca também, porque eu consegui me destacar também alguma coisa em velocidade. Então é constituição realmente física, né? Que me levou para o fundo, tanto que da natação eu parti para o triatlon, resistência, endurance ao extremo. Então é a constituição física. Eu nasci com a quantidade de fibras musculares voltadas especificamente para longa distância, meia distância e longa distância. E com relação à rotina na época de treinos, você também tinha alguma diferença perante os teus colegas para que você se destacasse tanto? Depois que você já estava no Fluminense e tal, né? Já estava integrado e ganhando, batendo recordes e ganhando as competições. Você nadava, treinava mais? Você tinha alguma coisa que te fazia ser diferente dos demais? Ou você nadava o treino e se dedicava, claro, né? Natação não tem como o cara ser campeão se o cara não se dedica, né? É um esporte de muita repetição, de muito treinamento. Mas tinha alguma coisa que te indicava que você teria tanto sucesso? Você conseguia perceber alguma coisa? Os técnicos, né? Normalmente é um técnico, um pai, alguém que fala, pô, cara, você é bom, você consegue fazer uma série e tal, e você não cansa, você vai mais longe do que os outros. Michel, muita vontade de treinar acima da média, acima da necessidade, além do necessário, treinamento muito forte, muito duro, mas isso, eu diria, por um grau de precisância muito grande, né? O que é essa precisância? É necessidade mesmo de crescer na vida, né, progredir em função do esporte, porque havia aí uma outra situação comigo na época, que era a dificuldade financeira que a gente passava, né? Meu pai era na época taxista, a gente vivia realmente com uma dificuldade grande. A origem dele não era essa, ele
tem uma formação como engenheiro, foi engenheiro da Petrobras. Na época do golpe de 64, ele foi afastado, né, da Petrobras e teve que trabalhar como taxista durante toda a minha adolescência. Então, a gente passou uma dificuldade relativa na época e eu vi no esporte a oportunidade de uma ascensão social, de ter estudo, de conseguir viajar. Então, me agarrei naquilo ali com unhas e dentes. Então, na hora que eu vi que eu tinha a possibilidade de crescer no esporte e com isso conquistar algum tipo de ascensão social, eu comecei a me dedicar muito. Treinei muito mesmo, e muito mais do que todo mundo que estava do meu lado. Então, eu treinava mais forte, treinava mais rápido, treinava mais longo, basicamente deixava o meu coração dentro de cada treinamento, porque eu sabia que com isso eu teria a possibilidade de conseguir resultados que me levariam longe. Então, nesse momento aí, aos 15 anos, eu já percebia, né, quando eu bati meu primeiro recorde sul-americano da categoria adulto, já tão jovem, eu já percebi que dava para chegar numa Olimpíada e quem sabe disputar alguma coisa mais além. Uhum. E como é que era a perspectiva do lado financeiro? Você já tinha algum apoio financeiro do Fluminense naquela época? O que te dava essa impressão ou essa vontade de galgar alguns degraus aí, sociais, né, como você acabou de falar, através da natação, numa época bem diferente da época de hoje, é óbvio. Qual que era o melhor cenário assim, para você, enfim, mudar de vida, ganhar dinheiro e eventualmente até ajudar os teus pais? Naquela época não existia dinheiro efetivo, né? Era uma coisa que não acontecia, né? A profissionalização da natação e do esporte em geral ainda estava para começar. Ela começaria mais uns 5, 6 anos depois dessa minha primeira Olimpíada, eu diria, né? Então, o que você podia almejar, na verdade, na época, foi o que eu conseguia. Eu consegui uma bolsa de estudos, graças à natação, né? Uhum. Quando eu atingi o auge, né, que foi exatamente, eu diria o meu primeiro auge, na minha primeira Olimpíada, né? Em que eu fui para a Olimpíada, foi curioso porque exatamente naquele ano que eu consegui a final olímpica, bati o recorde olímpico, o Fluminense resolveu que ia me ajudar pagando um apartamento para mim em frente ao clube, que eu morava, não era longe, né, mas eu tinha que ir de ônibus para o Fluminense, depois tinha que ir de ônibus para a escola, então o transporte era longo. Aí o Fluminense disse, bom, vou botar o cara aqui em frente ao Fluminense no apartamento que o clube pagava para ele poder treinar. Claro. Mas exatamente no momento que aconteceu isso, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Então eu acabei nem usufruindo isso, quem usufruiu foi a minha família. A minha família acabou usufruindo do benefício, porque a gente mudou para lá, mas eu fui embora para os Estados Unidos, que era o que existia de melhor. Então ganhei uma bolsa, fui para Indiana, que era uma das principais escolas de natação do mundo, na verdade, né, onde o Councilman estava na época, era o grande papa da natação mundial. Ganhei uma bolsa de estudos, fui para lá e fiquei 7 anos nos Estados Unidos. Então, ganhei dinheiro? Não. Ganhei uma bolsa de estudos e o custeio de todas as minhas despesas por lá. E foi espetacular, né? Ou seja, consegui o que podia conseguir de melhor naquela época. E quando voltei, ou seja, aí depois que, quase no final da minha carreira, já começou a entrar um pouco de dinheiro no esporte. Aí eu usufrui um pouquinho disso, sim. Mas não como é hoje, claro, né? Exato. E lá nos Estados Unidos, você fazia qual faculdade? Ou não era nem... Bom, já era faculdade aí, né? Universidade. Universidade. Você estudava o quê? Eu já entrei para fazer educação física. Esse era o meu projeto. Legal. Eu gostava muito de esporte, já tinha decidido que eu queria trabalhar com esporte a minha vida inteira. Já vislumbrava que quando acabasse a minha carreira trabalharia provavelmente como treinador de natação. Então estava bastante focado nisso. Foi até um fato curioso, vale a pena contar essa história da Bolsa de Estudos, porque quando eu fui para a Olimpíada de 76, fiz a final, ganhei, né? Tive vários convites de universidades americanas, né?
várias me convidaram, mas eu estava muito decidido para ir para Indiana, por causa do Councilman. Era a universidade do Mark Spitz, que o Mark Spitz era o Michael Phelps na época, né? Exato. Para quem acompanha, o Phelps ganhou 8 medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim e bateu o recorde que era do Mark Spitz de 7 medalhas na Olimpíada de Munique. Então, o Councilman era o treinador desse cara e dos principais nadadores do mundo, e era para lá que eu queria ir, e para lá que eu ganhei a bolsa. Só que a bolsa, na época, me obrigaria a competir pelo sistema americano, pela universidade. E, na época, tinha uma competição muito importante, que era uma das principais competições do Brasil, que era a Copa Latina de Natação, que coincidia com a data do Campeonato Americano. Então, eu não iria mais competir pela seleção brasileira nessa principal competição, né? Aí, o que eu fiz? Fui, na época, ao governo brasileiro e coloquei na mesa para eles o seguinte: olha só, eu tenho essa bolsa americana e, se vocês quiserem que eu continue competindo pelo Brasil, a solução seria vocês me darem uma bolsa, né? E, na época, consegui uma bolsa do MEC. Eu fui bolsista da CAPES, embora tivesse a alternativa da Bolsa Americana, eu abri mão da Bolsa Americana e acabei indo para os Estados Unidos com a Bolsa Brasileira. Então, isso me permitiu que eu usufruísse do treinamento americano, mas continuasse competindo pelo Brasil sem problemas. Que legal isso, hein? Puxa, cara, foi muito... Para o Brasil foi muito bom. Em alguns momentos eu perdi o Campeonato Americano, que coincidia à época, né? Mas era o acordo, era o que, na verdade, eu queria, continuar competindo pelo Brasil e usufruindo do treinamento americano. Por acaso foi nesse centro de treinamento Indiana também que o Gustavo Borges nadou por um tempo, quando ele esteve nos Estados Unidos? Eu estou viajando, você lembra? O Gustavo teve em Michigan, que é na região que eles chamam, que é a mesma conferência, né? Que é a conferência do Big Ten, que compreende Michigan, Ohio, Indiana, Minnesota, enfim, na época eram 10 universidades naquele raio ali dos grandes, dos grandes lagos americanos, bem no meio dos Estados Unidos. O Gustavo foi depois para Michigan. Mas o Gustavo foi década de 90, né? Isso, a minha foi final de 70, início de 80. A última medalha na natação numa Olimpíada, que na verdade foi a segunda da história do Brasil, foi em Roma, 1960. Aliás, o Fernando Nabuco esteve aqui já no episódio número 6 e nadou, né, nessas Olimpíadas. Ele contou pra gente aqui com o Manuel dos Santos Júnior em Roma. Aí, 20 anos depois... vem vocês, né? Você, o Ciro, o Jorge Fernandes e o Marcos Mattioli, né? Se eu não estou enganado, e ganham o bronze no 4x200 livre. Vocês com certeza foram muito festejados na natação e ganharam aí uma relativa fama dentro não do esporte só brasileiro, mas principalmente dentro da natação, né? Essa medalha de 1980 foi, curiosamente, a 20ª medalha do Brasil em Jogos Olímpicos entre todos os esportes. Então, você vê como era raro para o Brasil naquela época ganhar medalha olímpica, né? A nossa foi a terceira da natação, né? A primeira foi Tetsuo Okamoto em, se não me falha a memória, 52 Helsinki, depois o Manuel dos Santos em 60 e a nossa em 80. Realmente teve um hiato, né? Porém, no meio do caminho teve o Fiolo em 68, que quase ganhou a medalha, ele foi 4º lugar também. Então, enfim, mas o que você coloca de ter sido festejado foi porque, de novo, era raro, né? Se conquistar a medalha em Olimpíada. Na nossa Olimpíada foram 4 medalhas apenas, a nossa do revezamento. Tiveram 2 da vela e uma do atletismo, com o João do Pulo. E então de novo, não é como é hoje. Hoje você vai para uma Olimpíada, o Brasil conquista 15, 16, 17 medalhas e muitas medalhas de ouro. Medalha de ouro era uma coisa muito rara, né? Face o atraso que nós nos encontrávamos em relação aos países mais avançados do esporte mundial. Motivo esse porque eu decidi que tinha que realmente sair do Brasil e enfrentar os americanos, que eram os melhores do mundo, dentro dos Estados Unidos. Esse foi o motivo porque eu fui para lá, para realmente
entrar no mesmo nível dos caras, né? Uhum. Agora, foi muito importante, uma marca, né? Uma medalha olímpica até hoje ajuda muito, abre muitas portas e eu tenho muito orgulho dela, sou muito feliz aí de ter podido conquistar essa medalhinha de bronze. Você sabe muito bem onde ela está, né? Sei, tá guardadinha no cofre. Ô Djalma, tua vida mudou depois disso? Porque eu acho que hoje em dia, né, o sujeito, a gente acompanha aí, pelo menos por um período, a vida do sujeito muda, né? A gente que acompanha esporte, enfim, tem no radar essas pessoas, mas para um público de uma maneira geral, por algum tempo, quem volta de Olimpíada com medalha fica aí no foco das atenções aí da grande mídia. Aí depois, claro, né, como infelizmente, como já é hábito aqui no Brasil, a grande mídia perde um pouco a atenção e só quando chega de novo na véspera, como agora, né, no meio do ano, aí no segundo semestre a gente vai ter Jogos Olímpicos de novo, é que essas pessoas voltam a ser notícia. Na tua época, uma época, né, completamente diferente, sem a facilidade dos meios de comunicação que a gente tem hoje, como é que era? Você chegava, tinha desfile em carro aberto de bombeiro e tal, e aparecia no Jornal Nacional e depois sumia. Tua vida, você conseguiu, enfim, mudava a sua vida de alguma maneira, a sua e dos outros atletas medalhistas olímpicos? Olha só, Michel, eu achava que isso seria o caso, né? Que haveria uma mudança de patamar, né? De novo, eu sempre vi o esporte como uma oportunidade de ascensão social. Achei que conquistando isso antes, né, da medalha, que eu teria realmente uma recompensa em função da medalha. Não, claro que eu não fiz só por causa disso. A gente persegue uma medalha. Quando você vai atrás de uma medalha olímpica, você não vai atrás dela por causa do dinheiro, mas sim você vai pelo objetivo. Porém, no fundo da mente existe sempre a expectativa de uma remuneração à altura do fato. E realmente na época isso não existia. E eu diria que isso me ajudou muito, ter percebido que eu não ia ter esse tipo de alcance voltando para o Brasil. O que aconteceu? Quando eu ganhei a medalha, ganhamos, né, no revezamento, eu fiz parte do grupo, o Ciro, o Jorge e o Mattioli voltaram para o Brasil. Eles basicamente já estavam no Brasil, né? O Mattioli até passou um período comigo lá nos Estados Unidos, mas o único que estava efetivamente dentro do sistema americano, estudando, e estava no meio do meu curso, né? Então, para eu voltar para o Brasil, para tentar usufruir de uma glória, de uma medalha olímpica, e voltar para os Estados Unidos para concluir o meu curso, eu concluí na época que era melhor voltar para os Estados Unidos e tentar seguir a minha carreira acadêmica, porque a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo era mínima, muito pouco, porque não existia realmente essa visão, né, esse mercado, sim, Jornal Nacional, mídia, jornais, revistas, rádios, entrevistas, isso tudo acontecia, mas isso não repercutia em doses maciças de patrocínio que valesse a pena para que eu corresse esse risco. Então a minha decisão foi dura na época, né? Eu fui muito tentado a voltar, pensei muito, refleti, mas decidi voltar para os Estados Unidos e concluir meu curso. E foi uma decisão muito acertada, porque decorrente disso, né, eu acabei concluindo meu curso. Quando eu concluí o curso, eu recebi um convite da própria universidade para cursar o mestrado, porque a minha bolsa na época da CAPES já tinha encerrado, ela encerrou exatamente na conclusão do meu curso. Então, quando eu achava que ia voltar para o Brasil, a universidade me fez uma proposta de trabalhar como treinador na universidade, treinador assistente do Councilman, que seria realmente o ápice, né, o auge para alguém envolvido com a carreira esportiva, como eu estava vislumbrando trabalhar com isso, e ainda com a possibilidade de cursar o mestrado, tudo pago pela universidade. E aí, depois disso tudo, quer dizer, eu já estava basicamente no final da minha carreira como nadador, e foi lá que surgiu e eu encontrei o triatlon. Então, se eu tivesse voltado para o Brasil para usufruir as glórias da medalha, dificilmente ou provavelmente eu teria que tentar transferir os meus créditos para cursar a universidade no Brasil e concluir aqui, e não teria tido o sucesso, eu diria, profissional que eu tive, né, e as realizações que
que eu obtive na vida em função de ter permanecido mais... foram 4 anos que eu permaneci além do período que eu ganhei a medalha. Entendi. E foi lá que você então teve o contato com o triatlon bem no comecinho? Exatamente, aconteceu assim, foi muito curioso porque eu me lembro bem, foi em 82, né? Eu tinha participado do meu último campeonato mundial, já estava realmente, terminei nesse momento, fiz a conclusão do meu curso de Educação Física, e foi aí quando eu recebi o convite para trabalhar na universidade, fazer o mestrado, aí já não dava mais para treinar o que eu estava treinando na natação. Então comecei a trabalhar como treinador, então meu nível de natação diminuiu muito, embora suficiente para eu ainda nadar mais uma Olimpíada. Ainda consegui nadar minha última Olimpíada em 84, mas fui para nadar só revezamentos, né, porque eu já não conseguia mais treinar, já não tinha mais tempo para treinar em função de estudo e trabalho. Então eu estava estudando, trabalhando, né? E aí comecei a fazer o triatlon, né? E ao mesmo tempo, o que efetivamente aconteceu? Na época eu tinha um amigo que era ex-nadador da Universidade de Indiana, e ele estava muito envolvido com ciclismo. E ali ele começou a ouvir a história da divulgação que o triatlon estava tendo nos Estados Unidos, estava começando a explodir, principalmente na Califórnia. E aí ele disse, olha, por que você não faz uma experiência com triatlon? Eu te ensino a andar de bicicleta. E aí você correr é muito fácil, natação você já tem, é um esporte bacana, por que você não faz isso? E aí eu me interessei, achei bacana, por que não, né? Já não estava nadando, então, ao mesmo tempo, foi uma época muito rica para mim, porque eu estava, de novo, estudando, estava trabalhando, ainda estava nadando um pouco competitivamente, e entrou o triatlon na minha vida, e dentro do tempo que sobrava, eu nadava, pedalava e corria, e comecei a participar das competições ali por volta de 82, 83 nos Estados Unidos. Na época existia o circuito americano, que era o USTS, né, que é o United Triathlon Series, que era um circuito que estava, né, começando a crescer, estava tendo uma projeção bastante interessante, algumas marcas esportivas estavam fazendo investimento como a Nike, e fiz um teste, participei de uma prova e fui bem. Aí participei de outra, fui melhor, e aí gostei, curti muito o esporte, que era muito diferente da natação para mim. Na época, a natação, eu tinha uma obrigação, um nível de treinamento muito grande, e o triatlo era muito divertido, muito. Nossa, eu curti muito esse início de triatlo, e ao mesmo tempo fui bem sucedido também, né? Você, a essa altura, você tendo que, enfim, né, você optou em trabalhar, concluir seus estudos, a natação acabou ficando, enfim, né, dividindo o teu tempo com essas atividades, mas você ainda tinha essa vontade de voltar a participar, você não tinha abandonado a natação, você não tinha desistido, da natação, mesmo nessa fase do triatlon. Porque aí quando eu digo nessa fase final da natação, começou já um sistema básico inicial profissional, em que começou a entrar um pouco de dinheiro exatamente no final da minha carreira. Então era interessante para mim continuar competindo natação, claro, porque eu ganhava um dinheiro do clube. Na época eu saí do Fluminense e fui competir pelo Minas Tênis Clube, né? Então o Minas me dava uma ajuda financeira, que para a época era razoável, interessante. Eu consegui também, eu já tive, consegui nesse meio de final de carreira um patrocínio na época da Atlântica Boa Vista. Isso, o Braguinha, Antônio Carlos Almeida Braga. Braguinha foi um grande patrono meu, me ajudou muito aí nessa fase aí, entre a minha primeira e a minha terceira, entre a segunda e a terceira Olimpíada, eu consegui o patrocínio da Atlântica, depois a Atlântica mudou para Bradesco, o Braguinha, Antônio Carlos Almeida Braga, foi da Atlântica, fez uma fusão da Atlântica Boa Vista Seguros com a Bradesco Seguros, e ele migrou para o Bradesco, aí eu migrei junto também, então eu tinha um apoio do Bradesco, apoio do clube na época, e tinha o salário que eu recebia lá nos Estados Unidos. Então vivia uma época de relativo conforto financeiro em função de tudo isso que acontecia. Então ainda precisava continuar competindo na natação, embora os resultados que eu fui conseguindo com o triatlon me ajudaram a convencer, no caso o Braguinha, que eu tinha um novo esporte que eu estava me
me dando muito bem nesse esporte, que era interessante para o Bradesco me patrocinar no triatlon também. E aí o meu patrocínio da natação migrou para o triatlon. Então, fora isso, eu consegui, na época também, face os resultados que eu tinha lá nos Estados Unidos, era um patrocínio da Nike, só de equipamento, eles me davam o meu equipamento de competição, né? Algumas competições me ajudavam, dando inscrição. Surgiu um patrocínio esportivo na época de uma marca que se chamava Canalonga, que era uma marca esportiva aqui do Brasil. Então ficou bom, ficou legal, porque aí era um dinheirinho que entrava da natação, mais um dinheiro do triatlon, mais a possibilidade de competir. Aí começaram a pagar as minhas viagens para competir fora. Me chamaram, por exemplo, recebi um convite para participar de uma prova no Japão, né? Fui participar do triatlon de Sendai, ganhei esse triatlon. Aí surgiu a brecha para fazer o Ironman do Havaí, fui também, participei do Ironman. Aí me chamaram para vir participar em provas no Brasil, porque o triatlo estava começando a crescer no Brasil, vim também para participar de provas no Brasil. Então surgiu aí um novo espectro para mim, uma nova possibilidade profissional que extrapolou a natação. Foi muito, muito, muito legal essa experiência que eu tive, que foi uma experiência profissional que eu não tive na natação e acabei usufruindo no triatlo. Te deu uma sobrevida, né? Além me deu um gás, assim, né? Me deu um second wind, me deu um fôlego aí muito, muito, muito legal. De novo, porque era um esporte que eu gostava, curtia, dava para usufruir da natureza, do ar puro, né, de poder você fazer uma das coisas que me chamou muito a atenção no triatlon, diferente da natação, porque a natação é cabeça dentro d'água o tempo inteiro, né? Você cabeça dentro d'água, olha para o lado, cabeça dentro d'água, olha para o lado, cabeça dentro d'água, olha para o lado. E o triatlon não, é ar puro, né? Embora você tenha um pouco de cabeça dentro d'água, mas é água, cabeça para cima, você olha um pouco mais, você tem que olhar para frente. Não, e não é azulejo, né? Não é aquela rotina da piscina, né? É muito divertido. Você nada em praia, em mar, você nada em lago, você nada em represa, você nada em rio, você nada onde for. Então é diferente, é legal. E eu competia bem em águas abertas, né? Eu fazia bem travessia na época, então isso me ajudou muito. E depois pegar a bicicleta e você pedalar com ar puro na cara, olhando para frente, vendo paisagem. E a mesma coisa na corrida, né? Embora a corrida para mim fosse um sofrimento, mas também tinha esse prazer de você poder, né, fazer esforço na posição vertical, diferente da natação que é só posição horizontal. E da onde e como que você enfim, como é que você ingressou na rotina de treinos do triatlon, que também é uma época que não existia quase nenhum conhecimento, o esporte estava começando, então, né, enfim, você não tinha como procurar na literatura e tal. Como é que você estruturou a tua rotina de treinos? Na verdade foi muito fácil, porque eu cursava, né, o mestrado em Educação Física, tinha disponível toda a informação do que havia de mais avançado de treinamento na época, conversava com gente do ciclismo, porque a Universidade Indiana era muito forte no ciclismo, tinha competições, eles tinham uma competição famosa nos Estados Unidos chamada Little 500, que era uma prova de ciclismo dentro de uma pista construída especificamente para isso. Tinha uma equipe de corrida muito boa, né, com excelentes corredores que faziam milha abaixo de 4 minutos. Então, formação lá era fácil. Além do que, eu já conhecia muito sobre treinamento, porque eu estava já dando treinamento para os atletas da equipe de natação da universidade, lá como assistente técnico do Councilman. Então, tirar isso e usar no meu treinamento foi muito fácil. E o que aconteceu, né? A natação fácil, não tive nenhum problema em me adaptar a todas as distâncias. O ciclismo, curiosamente, eu descobri que a minha perna, que era uma perna muito forte na natação de 6 tempos, que eu batia a perna o tempo inteiro para nadar fundo, ela imediatamente carregou uma capacidade de girar muito rápido na bicicleta, né? Então eu girava muito nos treinamentos, conseguia fazer isso com muita facilidade. Raramente eu girava abaixo de 100 RPMs, eu em competição estabelecia como meta girar 110, e aí dependia a relação, obviamente era proporcional ao percurso, mas o treinamento do ciclismo é que
eu tive que fazer uma adaptação. A adaptação é essa aqui, o pessoal na época treinava muito em grupo, entrava todo mundo lá no pelotão, aí faziam, né, percursos longos, etc. e tal. Eu até experimentei um pouco disso, mas não gostei. Não gostei porque caí, me machuquei, né, quebrei clavícula aí 2 vezes, inclusive, e também achava que isso não era proveitoso. Não achei que treinar em pelotão ajudasse absolutamente nada para o triatlon. Ajudava para o ciclismo, para quem quisesse competir. Né? Ciclismo, perfeito, mas para triatlon eu então decidi treinar sozinho o tempo inteiro. Então fazia minhas simulações em estrada, subia muito, fazia muito morro, subi bem, aprendi a subir muito bem, era excelente subidor, e fazia muito treino dentro de casa, em cima de máquina, treinava no rolo, treinava no turbo, né, que eram os 2 instrumentos que a gente tinha na época, e simulava treinamento intervalado da natação em cima da máquina dentro de casa. Então passava pelo menos, eu diria, no mínimo metade do meu treino era dentro de casa e metade na rua, na estrada. Então legal. Isso me fez andar muito de bicicleta, mas andei demais de bicicleta e surpreendi os caras, porque eles achavam que eu era nadador. Exato, e saía na frente. Eu realmente saía na frente da natação, mas na bicicleta eu botava mais na frente ainda. E aí a cabeça dos caras era, ele tá ganhando porque é nadador e sai na frente. Não, eu estava ganhando porque eu estava andando muito mais de bicicleta proporcionalmente. A natação não é que era irrelevante, era só para me botar na frente e ir embora. Uhum. Agora, corrida eu sofri bastante, porque eu não tenho estrutura física, minha estrutura não é adequada para corrida, embora eu na época fosse longilíneo, magrinho, mas tornozelo, sofria muito, quadril, sofri muito, joelho, sofri muito, mas consegui até correr bem. Eu corri prova de 10 km para 34 e Uau. Dentro do triatlon corri 1,5 40-10 para 35. Uau, excelente. Corri uma maratona dentro do Ironman para 3,45, também foi decente. Porém, não era, claro, né, não era o que os caras faziam abaixo de 3 horas, mas com certeza chegaria a fazer isso se eu tivesse continuado. Não tenho dúvida que, com o passar dos anos, a minha estrutura óssea, articular, muscular, ela ia se adaptar para a corrida também e daria para conseguir chegar junto, porque eu tinha capacidade aeróbica para isso. Então foi fácil, o treinamento foi fácil, foi divertido, curti muito, foi muito divertido. O teu Ironman, você participou de um Ironman do Havaí só em 84 ou teve outro depois disso? Eu participei de 2, eu participei de um em 83, que foi o Ironman das taxas, né, que foi o famoso episódio o pessoal que é novo não vai conhecer, mas o pessoal antigo sabe. Tinha uma certa rebelião lá em Kona da população havaiana contra o Havaí. Aí fizeram um boicote em 83 e um havaiano maluco daqueles soltou na estrada centenas de taxinhas. Uhum. E uma gente ficou presa. Eu não sabia disso. Eu fui o primeiro a ser pego, porque em 83 eu saí primeiro da água e foi o primeiro a pegar a taxinha na bicicleta já de iníu. Mas deu para continuar? Como é que ficou? Eu não sabia dessa história. Aí eu fui pego por taxinha. Na época você levava o teu spare, né? Fui lá, troquei, né? Só que na época, puxa vida, era a câmera. Eu usava a câmera na época. Então fiz a troca da minha câmera da bicicleta, aí continuei, aí mais na frente caiu o taxinha de novo, aí fiquei lá parado 1 hora na estrada esperando alguém que me trouxesse uma bicicleta, e me deram uma bicicleta, uma roda reserva, eu consegui trocar, concluí, mas fui desclassificado em função disso. Então, claro. No primeiro ano não concluí, eu concluí a prova, mas não foi oficialmente classificado. Mas não foi oficialmente classificado. Aí no ano seguinte eu voltei, então o que consta como resultado oficial meu do Ironman foi no ano seguinte. Aí esse eu fiz questão de concluir, porque eu bati o recorde da natação, e para valer o recorde da natação eu tinha que concluir a prova de qualquer jeito. Mas esse ano de 84 foi um ano muito duro, porque eu ainda nadei a Olimpíada. Então... de Los Angeles, aí 8 semanas depois eu fui fazer o Ironman. Então, eu segurei bem. Natação mole. Ciclismo até consegui bem, né? Mas na maratona eu sofri. Eu corri 12 quilômetros ou 13 quilômetros e pimba, apaguei.
Mas fui bem, foi legal. Ainda assim consegui concluir com 11 horas e 20. Uau! Centésimo, acho que 120 alguma coisa. Mas valeu a experiência. Tem aí um Ironman no currículo concluído e um recorde do Ironman. E um recorde. Você lembra o recorde da natação? Qual foi o tempo? 47, acho que 48 ou 47,50, alguma coisa assim. Foi bom, foi um bom tempo. Porém, não foi o tempo que eu deveria ter feito. Se eu estivesse no meu auge, teria feito abaixo de 47, com certeza. Por quê? Porque eu, quando nadei esse 47,50, eu não estava mais nadando fundo, eu estava nadando velocidade. Então eu fui para a Olimpíada para nadar revezamento, 4x100 livre. Nossa, completamente antagônico aos 3.800. Os 3.800. Claro que eu busquei lá no passado, na história, o treino para poder chegar. Mas se tivesse no meu auge de 1.500, o tempo teria sido muito melhor. Uhum. Djalma, então você competiu, obviamente, muito mais lá nos Estados Unidos, triatlon, do que você competiu aqui no Brasil. É verdade. E quando é que começou esse teu envolvimento com a organização de provas, né? Porque aí também, para quem não sabe, você foi organizador de diversas provas, inclusive dos Ironman do Brasil e do meio Ironman de Porto Seguro, que depois, né, foi a prova mais importante que o Brasil teve durante alguns anos e tudo mais. Como é que começou aí também mais uma possibilidade de você, com teu conhecimento, experiência e com teu nome, de poder levar uma outra carreira adiante? Pois é, o que aconteceu? Depois desse Ironman de 84, eu me formei, né? Concluí meu mestrado, eu terminei em tese a minha carreira nos Estados Unidos. Foi um fato muito curioso, porque eu me formei e recebi algumas propostas de emprego para trabalhar dentro da minha área, né, da educação física, e uma delas foi muito tentadora. Eu de novo, estava competindo bem nos Estados Unidos, feliz com o triatlon, e uma das propostas de emprego que eu recebi foi, mas sabe para onde? San Diego, na Califórnia. Uau. Que era a meca do triatlon, né? Era onde estava todo mundo. Eu balancei muito, viu, Michel? Porque eu já tinha 7 anos nos Estados Unidos, já estava cansado, queria voltar para o Brasil, e surge essa oportunidade. Aí eu fiquei balançado, e se eu fosse para lá, eu ia realmente seguir uma carreira profissional dentro dos Estados Unidos, e não era o que eu queria voltar para o Brasil, porque eu achava que no Brasil era onde eu tinha planejado que eu ia, né, dar continuidade à minha carreira profissional, onde eu ia trabalhar e tudo mais, e balançado, decidi quase que fugir, peguei minhas coisas, rapidamente vim embora para não ficar muito tentado, nem fui lá ver como é que era. Eu já sabia como é que era, eu já conhecia, já tinha competido muito na Califórnia, e se eu fosse para lá, com certeza ia ficar tentado a permanecer. Então desisti de permanecer lá, porque queria voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, comecei aqui entre 84 e 85 a participar das provas. E aí aqui no Brasil já existia um boom do triatlon, né? Foi um período que existia uma competição no Rio de Janeiro entre o Jornal do Brasil e o Globo, né? Ambos tinham empresas que organizavam eventos para alavancar os seus jornais, e curiosamente o triatlon estava no auge, porque existia uma marca, algumas marcas esportivas, e principalmente e existia uma marca, a Company, que patrocinava uma série de esportes radicais no Rio de Janeiro, e se apaixonou pelo triatlon. Começou a investir bastante no triatlon, fazendo provas, patrocinando o circuito da Viva do Jornal do Brasil, que era um circuito bacana que saía lá de Guaratiba, chegava aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e eles acabaram fazendo o Triatlon Internacional do Rio, né, que era equivalente à Maratona do Rio. Então tinha uma repercussão, o Jornal do Brasil fazia a Maratona do Rio e colocou o Triatlon do Rio no mesmo patamar. Então o esporte explodiu, virou esporte da moda aqui na cidade do Rio. Todo mundo queria participar de triatlon, dava a primeira página de jornal. Aí o Globo entrou na concorrência contra o Jornal do Brasil, resolveu fazer também uma prova de triatlon. Aí me chamou, eu tinha um conhecido lá dentro, que era o Roberto Garófalo, que era do Departamento de Promoções do Globo. Na época trouxe também o Cid Cardoso e o Armando Andrade, que eram 2 executivos da IBM. Acabamos ficando amigos e entramos juntos na organização do primeiro short triatlon do Brasil, que foi feito na praia de Copacabana,
com o patrocínio do Globo. Na verdade, não foi patrocínio do Globo, promoção Globo, patrocínio Armazém do Esporte, que era uma cadeia de lojas concorrente à Company. Então tinha a Company e tinha o Armazém do Esporte. A rivalidade foi boa para o esporte, claro. Foi ótimo. Foi espetacular. E com isso, o que eu fiz, né? Eu trouxe a ideia, expliquei para eles que nos Estados Unidos o que estava arrebentando era o STS, que era a distância na época olímpica, que é o Standard, né? O Standard 1,5, 40, 10, e que eu achava que no Brasil era melhor para a gente ter um esporte de massa, não seguir a distância muito longa, que era ter uma distância menor. Aí propus que a gente, em vez de usar o STS, a gente tivesse o STS, que era o Short Triathlon Series. Isso. Enfim, então aí fizemos o primeiro Short Triathlon em Copacabana, foi um sucesso, deu, se não me falha a memória, acho que 500 participantes nesse primeiro Short Triathlon. O resultado foi muito legal, o Globo deu, claro, primeira página, projeção, botou em rádio, botou na televisão. Com base no sucesso desse primeiro Short Triathlon do Rio, eles encomendaram um segundo Short Triathlon, que foi Niterói, que eles queriam a loja lá, o Armazém de Esporte estava inaugurando alguma coisa, acho que é uma loja em Niterói, dentro de um shopping, e queria fazer uma prova lá, e levamos o Short Triathlon para Niterói. Aí fizemos o Short Triathlon, o segundo Short Triathlon em Niterói, que explodiu, se não me falha a memória, com 700 participantes, que foi uma coisa espetacular na época, né? Aí com isso a CIA na época estava vendo, né, novas oportunidades para investir, estava lançando uma marca esportiva chamada Ace, que era uma marca que tinha tudo a ver com o que a gente fazia. Aí nos convidou para fazer uma promoção do triatlo a nível nacional. Aí daí que veio esse circuito que é o STS, que é o Short Triathlon Series, em que nós fizemos 3 etapas, uma etapa Belo Horizonte, uma etapa no Rio e uma etapa em Santos. Então, para você ter noção, nós fizemos o primeiro triatlon em Santos, o primeiro triatlon em Niterói e o primeiro triatlon no Rio de Janeiro. Essa foi a minha talvez contribuição profissional ao início do triatlo. Ao mesmo tempo, em 87, eu ainda continuava envolvido com Ironman, né? Ainda continuava mantendo relação com o pessoal do Ironman, pelo histórico que eu tinha. Na época, a dona do Ironman era uma americana chamada Valerie Silk, que era quem tomou conta, era a proprietária da marca Ironman, acabou vendendo depois. Então, mantinha uma relação boa com eles. Aí pedi licença e disse assim, olha, quero fazer um Ironman no Brasil. Aí eles me deram, olha, ok, vamos fazer uma experiência aí, vamos ver o que você faz. E a gente considera, né, vamos dar um apoio para você. Pode usar o nome Ironman. Foi mais ou menos assim, desse jeito. Usa o nome Ironman que a gente deixa. Bem simples, né? Usa o Ironman que a gente vê como é que faz. Aí eu pensei, bom, como é que eu vou fazer um Ironman no Rio de Janeiro? Aí pensei da seguinte maneira, bom, vou fazer o Ironman no Rio de Janeiro como era o Ironman no Havaí, como começou, com carro de apoio. É o que dá para fazer. Até que não vou conseguir ter gente suficiente para poder fechar a cidade inteira. Então vamos fazer. Aí bolei um local seguro, achei que a Rio Santos era um percurso que daria para o pessoal pedalar, né, os 180 quilômetros, descobri a enseada do Hotel Portugal lá em Angra dos Reis, fui lá, conversei com o diretor de comercial na época, ele achou ótima a ideia, disse que dava toda a infraestrutura para fazer a natação no hotel. Fizemos a natação na enseada de Portugal, os atletas pegavam a bicicleta, saíam lá de Angra dos Reis e vinham pedalando até o autódromo. Deixavam a bicicleta, completavam o circuito dentro do autódromo, começavam a correr dentro do autódromo e saíam ali na Salvador, além de onde é o Parque Olímpico hoje, corriam ali naquele percurso. E no início deu, sei lá, uma dúzia de abnegados malucos que fizeram a prova, né? Aí você soma Armando Barcelos, Alexandre Ribeiro, Fernanda Keller, Cordeiro, essa turma maluca, espetacular, que fez o Ironman explodir no Brasil. Esses são os precursores da maluquice. Claro que durante... A gente conseguiu fazer 1, 2, 3, 4, 5, aí a coisa cresceu de uma tal forma e começou a ficar perigoso, não há dúvida, né? Porque você, embora o carro de apoio desse todo o suporte, a gente fazia com o trânsito aberto, era maluquice, doideira total. Aí o pessoal do Havaí disse assim, olha, tá bacana isso aí, mas
Aí mandaram um representante, que foi o Jim Curl. Veio lá dos Estados Unidos para ver a prova. Ele viu, achou legal, bacana, mas olha, vocês estão fazendo aqui é como era o Ironman em Honolulu. Só que o Ironman em Honolulu saiu de Honolulu, foi para Kona, porque não dava mais para fazer lá com a infraestrutura da cidade gigante que era Honolulu. Vocês têm que procurar um outro lugar. Dijan, procura um outro lugar que aí a gente chancela você oficialmente. Com base nisso, eu rodei Brasil em alguns lugares. Eu considerei fazer Amazonas, Espírito Santo. Não confesso a você que não pensei em sul do país, porque achava que era muito frio. Então fiquei do Rio de Janeiro para cima. Brasília era a minha melhor opção, até que eu encontrei Porto Seguro. Porto Seguro, eu vi uma similaridade de Porto Seguro com Kona. Claro. Achei que tinha clima, tinha subida, tinha estrada, dava para fechar tudo. Aí eu disse assim, é aqui que eu vou fazer essa maluquice de verdade agora. Transformar essa maluquice num negócio que vai dar certo, que é o Ironman. Aí apresentei o projeto para os americanos, eles gostaram. A Valerie Silk já tinha vendido a marca pro Dr. Gill, que era o médico americano que estava lá em Tarpon Springs. Aí negociei que já estava um sistema mais profissional, eles já estavam começando a licenciar o Ironman pelo mundo, né? E aí eu vendi a ideia da gente fazer um Ironman Qualifier para eles, que era uma progressão do Ironman para o Ironman integral. Então a gente começou em Porto Seguro com meio Ironman, depois para 2/3, aí fundamentalmente deu pulo para o Ironman integral. Em 98, consegui o apoio do João Paulo Diniz, figura fundamental, preponderante, importantíssima no processo, não pode ser esquecido. O João Paulo acreditou nisso aí desde o início, desde o processo. O Pão de Açúcar entrou, nos ajudou em todo esse processo do início para a transição, né? Foi muito importante, ajudou na captação de patrocínio, ajudou em infraestrutura, com apoio logístico, técnico. Foi o pulo do gato sensacional. Aí conseguimos fazer o Ironman Porto Seguro até o ano 2000. 2000 completou um ciclo de 13 anos de Ironman, né? Começou em 87 no Rio, em Portugal, Angra dos Reis, e até 2000 em Porto Seguro. Cara, que foi uma excelente contribuição e que pavimentou, como já disse aqui, já disseram outros convidados aqui, pavimentou o caminho para que o nosso esporte brasileiro, o triatlon brasileiro, chegasse aonde chegou hoje, com toda a prosperidade que ele vive, apesar dos pesares, né? Apesar da gente estar no Brasil. Você, obviamente, não podia nem imaginar, né, que o triatlon chegaria aí, muito menos oficialmente, aqui no Brasil. Como é que você se sente em relação a isso? Você acompanha o triatlon hoje em dia, Dijan? Acompanho, gosto, assim, não tanto quanto gostaria. Tenho, como é que se diz, um carinho muito grande pelo triatlon, está no meu sangue, está na minha história de vida. Tenho um orgulho enorme de ter sido triatleta, de ter participado disso tudo. Tem uma coisa que eu esqueci de contar, porque eu tenho aí eu tenho o primeiro short triathlon, tenho o primeiro Ironman e tenho também o dedo aí no primeiro triatlon olímpico da história do Brasil, que foi o triatlon do Jubileu de Prata, que aconteceu em Brasília, se não me falha a memória, 85. Roberto Landver me chamou para ajudar na realização de um triatlon lá em Brasília. Aí eu fui lá, dei uma palestra e falei para ele, olha só, Roberto, sugestão, tem uma coisa que está pegando e arrebentando lá nos Estados Unidos que você, se quiser fazer, ainda não aconteceu no Brasil, que é o triatlon olímpico. Porque os americanos já estavam pensando lá atrás, na década de 80, no triatlon olímpico. Então o objetivo era que a distância 1,5, 40, 10 fosse a distância olímpica. Então não tinha triatlon olímpico no Brasil. Aí essa foi a sugestão para o Roberto, para que isso fosse realizado. Dei uma ajuda a ele no dia da prova, estava lá, não participei da prova, mas ajudei na organização. Então tem aí uma história muito legal com short triathlon, com 1,5, 40, 10 e com
o Ironman. E mais além, na década de 80, em 83, se não me falha a memória, eu fui diretor da Federação de Triatlon do Estado do Rio de Janeiro, da FETERJ, em que, na gestão do Paulo Sérgio Vale, Paulo Sérgio era o presidente, o Zé Inácio Werneck estava na diretoria e eu fiz parte dessa diretoria também. Ajudei, então, a criação da Federação de Triatlon do Estado do Rio de Janeiro. Né? Quanta história, hein? Tem um envolvimento enorme com o triatlon. Agora, só para você ter noção, vamos fazer esse ano, 2020, os Jogos Pan-Americanos Master no Rio de Janeiro, em que o triatlon está incluso. Trabalhei assim duramente com o Rafael Pazos, com a Karen Casalini, com Armando Barcelos, com o Virgílio, no sentido de que a prova de triatlon dentro do Pan-Americano seja uma prova estándar. Inclusive, a gente trabalhou, foi muito legal essa interação, porque foi criada uma APCC, né, que ela reabre o percurso do triatlon. Então a gente vai entrar natação em Copacabana, o ciclismo vai entrar Praia de Botafogo, o Aterro do Flamengo, vai descer pelo túnel, o novo túnel que passa ali no centro da cidade, vai quase lá na Avenida Brasil, que era aquele percurso tradicional antigo, que era o percurso da perimetral. Volta a Copacabana. Então, o triatlon está no meu sangue. Que legal. Ô Djan, e você parou completamente? Você foi parando aos poucos por conta do trabalho e tudo mais? Por que você resolveu parar? E existe possibilidade da gente ver o Djan Madruga emparelhando ao lado de lendas como Armando Barcelos, a Gelene Ribeiro e Fernanda Keller algum dia? Olha só, eu acho que é possível pensar nisso sim, por que não, né? Eu brinco e parei, por quê? Porque eu contei a história, fiz essa minha transição aí da parte profissional, como atleta profissional para organizador profissional de eventos, mas eu brinco assim, eu sou talvez o único atleta profissional no Brasil que começou afogado e terminou atropelado. Eu comecei afogado lá aos 7 anos. Cara. Olha, e terminei atropelado aos 27 numa prova de triatlon aqui na Barra da Tijuca, em que um táxi me pegou por trás, eu me quebrei todo, fui parar no Miguel Couto, mas qual foi a situação? A recuperação foi lenta, tive uma fratura de clavícula, e aí o que aconteceu? Foi exatamente coincidiu na época que eu estava já começando a organizar as provas. Então eu aproveitei a deixa, saí em grande estilo e comecei a organizar provas. Mas, de novo, quem sabe? Por que não, né? Eu tenho um sonho que eu brinco e converso muito com os amigos, em função até desse Pan-Americano, nós vamos ter ciclismo aqui no velódromo, né? E um dos meus sonhos é andar de bicicleta num velódromo, coisa que eu gostaria muito. Então eu tenho, volta e meia eu converso com o pessoal aqui da Federação do Rio, tem um amigão que é o Fernando César, que mora nos Estados Unidos, que faz muito ciclismo, e ele fica me cutucando toda hora para eu montar numa bicicleta de pista e começar. Então, quem sabe, né? Eu te confesso que é um dos sonhos que eu ainda pretendo realizar. E quem sabe daí não é uma potencial volta ao triatlon, né? Pois é, cara. Dá pra você ser campeão mundial de triatlon ainda, né? Quer dizer, o triatlon tem essa vantagem, né, cara? Assim, é igual, bom, a natação tem isso também, né? Você na Nada Master e tal, assim, você consegue ter títulos, não que você vá fazer por isso, mas assim, é motivador, né, cara? E tem, claro, o aspecto de todo o convívio social e da saúde e tudo mais. Você ainda tem que você rodava o quê na época quando você competia lá nos Estados Unidos de Shogun? De Vitos? Que bicicleta que você usava, você lembra? Não, eu tinha uma Trek e depois migrei para Basso. Era uma Basso. Inclusive a prova de Hilton Head, que eu fui vice-campeão lá do Nacional Americano, foi correndo com uma Basso. Mas... Cara, eu tentei achar esse vídeo na internet, não acho de jeito nenhum, cara. Você sabe que tem gente que tem esse vídeo. Fica aí o pedido para os amigos, que eu sei que tem gente que tem esse vídeo, eu também não tenho, eu gostaria de tê-lo. Já ouvi uma ou outra pessoa dizendo que tem videocassete disso. Eu até tinha um VHS disso, mas ficou tão danificado, mofado, que não deu para recuperar, não. Então pode ter certeza de que vai aparecer, né? Porque assim, tem uma audiência aqui muito grande de pessoas que enfim, que fizeram
triatlon, continuam fazendo, mas que começaram e têm curiosidade. O próprio Garzon me deixou no ano passado em casa mais de uma dezena de fitas de videocassete para eu transformar em DVD e poder pegar as imagens. Eu não tive tempo de fazer isso. Quem sabe ainda também tem nas fitas dele, mas enfim, fica aqui o pedido. Vamos doar pro Djan, as pessoas sabem como me procurar, o ouvinte aí que tiver por acaso a fita, me procure, que aí eu faço essa doação aí também pro Jean ter essa vida. Eu lembro direitinho assim das imagens, né, super de baixa qualidade, mas eu lembro você correndo lá em Hilton Head e tal. Ô Djan, de todas as suas memórias esportivas, ou vamos separar assim, na natação e no triatlon, assim, o que mais que você guarda assim com mais carinho, que foi mais importante, ou sei lá, na natação e no triatlon? Olha só, natação, sem dúvida nenhuma, medalha olímpica, Moscou 80, a gente no pódio e a bandeira do Brasil subindo. Essa é a memória que eu tenho e com certeza vou ter pelo resto da minha vida, e muita satisfação de realização de um sonho, né? E saindo na água em primeiro lugar no Ironman de Kona 84. Esse também é um inesquecível momento aí da minha vida como triatleta. Show, que legal. Se você pudesse dar um conselho para a molecada que está nos ouvindo, né, ou os jovens que estão nos ouvindo e que curtem, seja natação, seja o triatlon, o que você diria? Que na verdade você continua trabalhando com natação, né? Você tem aí uma equipe, você tem um centro aí de formação de nadadores. O que você mais passa de valioso, ou o que você poderia destacar aí para o nosso ouvinte? Um conselho. Que esporte é para o resto da vida. Os mais jovens estão começando, estão curtindo, se divertindo, ganhando, e para fazer com muita felicidade, muita satisfação, com muita segurança, sem droga, porque esse é um fator que é pertinente hoje no meio esportivo, infelizmente, não é uma praga que existe. Então, para praticar com saúde, por quê? Porque você é jovem hoje, mas esporte hoje se pratica com mais de 100 anos. Então, por que não imaginar que você vai estar nessa idade competindo e praticando com saúde? Então, a saúde é uma poupança que você bota um pouquinho a cada treino, a cada competição para o resto da vida. Então, fazer dessa forma, com segurança e com saúde, é o segredo que eu diria. Você nada diariamente? Como é que é a tua rotina de treino hoje? Não, eu nado semanalmente. Eu procuro, dependendo, é claro, do período, né? Quando se aproxima de uma grande competição, eu treino um pouco mais. Eu treino assim de uma média de 2 a 5 vezes por semana, só que eu alterno muito, né? Eu nado e surfo. Então um complementa o outro. Eu gosto muito do surf. O surf é um esporte que também me dá muito prazer. Eu até participo de competições de longboard. Agora, natação, nado uma média de 2 a 3 quilômetros por treino, 2 a 3 vezes por semana, mas não nado, eu treino. Esse é o meu processo. Eu caio na piscina para fazer um treino, não é para nadar. E você dá trabalho para o pessoal mais jovem? Ainda tem esse pique de dar trabalho, de fazer séries e estar disputando ali, claro, na brincadeira, mas você ainda tem esse pique ou enfim? Às vezes eu curto desafiar uma garotada. Esse ano eu participei do Campeonato Mundial de Natação lá da FINA, né, que é o Master, né, principal, que aconteceu na Coreia em agosto. Foi logo depois do Absoluto. Aí eu tive que treinar mesmo para valer, porque esse é um ciclo que eu faço de 4 em 4 anos, eu vou para esse Mundial como se fosse para a Olimpíada. Então eu acabo participando de competições dentro desse circuito regular. Esse ano eu nadei o estadual do Rio de Janeiro e fiquei no pódio. Peguei o 3º lugar nos 1.500 metros com 18,54 na categoria sênior. Então, às vezes, ainda dou um caldinho aí para garotada. Legal. Agora, Djan, 2 perguntas para a gente fechar aqui, curiosidade.
Você surfa faz muito tempo? Você já surfava aí desde de garoto, depois que você começou a nadar no Rio? Como é que você conheceu o surf? Assim, como é que você começou? O surf faz quase tanto tempo de vida quanto a natação. Eu comecei na natação aos 7, ao surf ali por volta dos 12, 13 anos e nunca parei. Eu adoro surf, curto surf desde garoto. Não vou dizer graças a Deus, mas eu nunca fui bom o suficiente de surf como era de natação, né? Mas surfo direitinho, se você considerar aí 50 anos de surf, dá para quase 50 anos de surf, alguma coisa eu sei. Mas curto muito, adoro, sou local lá da Praia da Macumba, junto com o meu amigo Rico, tem uma turma que surfa lá com a gente, bacana, a gente se diverte muito, o pessoal que gosta de longboard, seja bem-vindo, venha nos procurar na Praia da Macumba, que a gente está lá, volta e meia, se divertindo muito. Legal. Já passaram por aqui o Dolabella e sei lá quem mais que falou aqui do surf? O Paulo Fontana, não sei se você lembra dele também, que veio do surf e outros. Sim, claro. Assim, na minha cabeça, até por conta, né, eu comecei em 1988 e era o auge da Company, da Ozônio e outras marcas, aí tinha Lightning Bolt, a equipe OP da qual eu fiz parte, tinha uma ligação, aqui no Brasil tinha uma ligação forte do surf com... Sharp, esquecendo a equipe Sharp. Equipe Sharp. Mas eu digo assim, essas marcas tinham uma ligação forte com o triatlon e eram marcas de surfwear, né? O Marcelo Butenas era patrocinado pela Lightning Bolt. Enfim, nos Estados Unidos, quando você teve contato com o triatlon, você chegou a perceber alguma ligação, tipo, tinha outros triatletas ali que também eram surfistas? É uma curiosidade minha, porque eu não sei se isso é uma impressão minha, ou se foi um movimento meio do Brasil, porque o triatlon também surgiu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e claro, o Rio de Janeiro é sinônimo de surf, né? Mas assim, você ouve o Dolabella falando, né? Era um rato de praia, era um surfista que de repente viu no triatlon uma possibilidade em 82 de sair dessa vida meio de rato de praia e tantos outros que passaram e que continuam no triatlon. O próprio Gustavo Garzon continua surfando até hoje. Nos Estados Unidos tinha isso também, ou você acha que isso era um movimento, foi um acontecimento isolado aqui no Brasil? Os Estados Unidos tem também. Eu vivi um período na Califórnia, né? Eu passava os verões, basicamente, quando eu estudava em Indiana, o período escolar na universidade, quando eu ia, passava o verão treinando lá em Mission Viejo, na Califórnia, e lá eu andei surfando um pouco também. Tinha sim, né? Tem o que é uma similaridade, uma relação, existe. No Havaí, com certeza, tem também. Agora, eu acho que é muito mais aqui no Brasil. A gente não esquecendo aí de citar o próprio Marco Ripper, né? Que foi um dos precursores do triatlon e surfa, né? É um local ali do quebra-mar. Então, tem aí uma relação boa, né, do surf com o triatlo, eu diria, e tem também do surf com a natação. O pai, né, na verdade, desse processo todo do surf é o Duke Kahanamoku, né, que foi um dos maiores nadadores de todos os tempos, medalhista olímpico, e foi o embaixador mundial do surf. Lá, se não me engano, 1910, 1920, era um medalhista olímpico que nadava, mas levava a prancha de surf dele quando ele ia fazer as competições de natação pelo mundo. Então, ele que espalhou o surf pelo mundo. Então, o surf é uma coisa que tem uma relação muito grande. De novo, toda hora eu encontro com um amigo lá surfando. Olha, fiz triatlon lá na tua época. Lembra naquela época da Viva? Alguém que está surfando e também competia triatlon naquela época direto. Muita gente. Se carrega muito essa mudança e essa transferência de um esporte para o outro. Entendi. E agora a pergunta polêmica. Capital do triatlon no Brasil, é Santos ou Rio de Janeiro? Ai, caramba. Porque você conversa aliás, Santos, Rio de Janeiro ou Niterói, né? Porque ainda tem essa polêmica se é Rio ou Niterói, né? Eu acho que o meu sentimento é que é Niterói, nem Santos, nem Rio de Janeiro, muito Niterói. Niterói tem profusão aí de Armando Barcelo, Fernanda Keller, Marquinhos. Pô, tem Niterói, eu diria, na minha cabeça, né? E
E Santos é complicado porque eu nasci em Santos e fiz a primeira prova de short triatlo no Brasil em Santos. Rio de Janeiro, poxa vida, aí você me botou numa bananosa. Por isso que nem Santos nem Rio de Janeiro. Saiu bem. Bom, Djan, muito obrigado. Cara, que história bacana. Puxa, não conhecia nem metade de toda essa tua história. Com certeza agregou muito, não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo aqui, porque, de novo, eu comecei esse projeto querendo focar somente no triatlon, para dar um pouco aí de luz e retribuir um pouco do que o triatlon me deu e contar a história de vocês todos, que são as pessoas que fizeram o triatlon chegar aonde chegou hoje, graças a bravos heróis e aventureiros e campeões como você, né? E você com todos esses títulos e tal, essa notoriedade. Mas, cara, enfim, foi incrível. Tô contente aí de ter conseguido finalmente, né? Já faz 2 anos que a gente tá tentando gravar. Puxa vida, falha minha porque a gente não consegue encontrar agenda, mas eu também tô muito feliz, muito satisfeito de ter podido bater esse papo com você e resgatar boas memórias, excelentes memórias aí de tudo. Que legal. Ô, Djan, quem quiser, sei lá, por acaso entrar em contato com você com certeza não é um dos caras mais adeptos das redes sociais, mas como é que faz para as pessoas eventualmente te procurarem, te darem um alô? Isso acontece muito aqui no Endorfina, ainda mais hoje em dia. Quem estiver aí no Rio de Janeiro e por acaso quiser, enfim, bater um papo com você... Eu tô no Facebook, Djan Madruga, fácil de achar, né? Tenho lá o site lá da academia, academiadjanmadruga.com.br. E vou fazer uma propaganda que é importante às pessoas que gostam de esporte. Ano que vem, Jogos Pan-Americanos, ano que vem agora, 2020. Agora, 2020. Temos os Jogos Pan-Americanos Master e 24 esportes. Tem aí, de tudo que a gente falou, natação, maratona aquática, triatlon, tem ciclismo, né, tem surf, tá tudo lá. Vamos participar. Tem um site que estão abertas as pré-inscrições, que é o PMG2020.Rio, quer dizer, o PMG de Pan American Master Games .Rio. 2020.Rio. Bem facinho, tá lá, e deixa um recado lá pra gente que a gente entra em contato. Show! Legal, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje no endorfinabr.com para quem quiser. Djan, muito obrigado, parabéns, e que 2020 seja um ano bacana aí, e esperamos você um dia alinhar aí, quem sabe ainda esse ano, junto com outras feras do triatlon, que vai ser de fato um prazer ter você de volta ao triatlon. Michel, eu que agradeço a você pelo trabalho que você está fazendo e pela oportunidade de a gente poder divulgar e contar essa história importantíssima do triatlon para todo mundo. Legal, cara, o prazer foi meu, muito obrigado. E é isso, pessoal, mais um episódio sensacional do Endorfina. Esse aqui realmente enfim, tava faltando aí no meu quebra-cabeça aí de contar a história do triatlon, no meu mosaico, né? Não é quebra-cabeça, meu mosaico para contar a história do triatlon. Djan Madruga era a peça fundamental. Finalmente consegui essa figurinha carimbada e brilhante aqui para o nosso álbum. Obrigado pela audiência. A gente conversou aqui sobre alguns assuntos e alguns convidados que já passaram pelo Endorfina contando a sua história e a sua relação com o triatlon também já passaram por aqui. Entre eles, Cid Lopes Cardoso já passou, o próprio João Paulo Diniz, o José Inácio Werneck, Armando Barcelos, Fernanda Keller. Então vai lá, você encontra todos esses episódios aqui no Endorfina, no seu agregador preferido de podcasts ou no endorfinabr.com no site. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Valeu! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino
comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van, e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil do treino, que é a parte da serra. O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino. Ele caiu aí como uma luva para mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí para a molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já estava bem quente ali perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser. As balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der. Elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já tá forte e você já está bastante suado. Então elas funcionam muito bem. Então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais. E aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km, eu já estava tomando aí uma garrafinha com bastante gelo, de whey, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu mais curto. E claro, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí 2-3 dias de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos, e agora estou animado aí para começar o ano com grandes objetivos que já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, mas também a Jade Malavasi, que é 8 vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabolini, campeã brasileira dos 10 km na maratona aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, ex-triatleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3-Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos, aminoácidos, todos os tipos de whey vegano e enfim, uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap. E você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br, ou nas 3 lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.